Melanie Rupental, porque eu tenho um carinho muito grande por essa instituição, a Santa Casa aqui de Porto Alegre. O que acontece? A Santa Casa fez 3 transplantes infantis em um único dia, no pior momento da pandemia. Lembrando que a Santa Casa, e o doutor Calil vai me corrigir se eu estiver errado, é referência na América Latina nesse tipo de procedimento. Vamos falar com o doutor Antônio Calil, diretor médico da Santa Casa de Porto Alegre. Muito boa tarde, doutor Calil, está nos ouvindo? Boa tarde, estou ouvindo, sim. É um prazer grande falar com vocês, ainda mais nesse momento só de notícias tristes, né? A gente poder dar uma notícia boa sempre é um dado positivo. Então, um prazer grande. Com certeza, doutor. Como é que foi isso, doutor? 3 transplantes infantis aí, como é que foi esse procedimento? O que aconteceu exatamente, doutor? Infelizmente, a gente estava parado com os transplantes nesse período, né, de aumento enorme da Covid, e nós tivemos que determinar vários hospitais do nosso complexo para tratamento do Covid, e isso fez com que os transplantes ficassem parados por um determinado período, inclusive os transplantes infantis. Mas, neste dia que aconteceu há poucas semanas atrás, exatamente naquele momento de pico máximo, nós tivemos uma criança internada no próprio Hospital Santo Antônio que teve morte cerebral e a família teve um desejo enorme de fazer a doação. Então, nós abrimos essa exceção, até porque no Santo Antônio existem poucos casos de Covid, e nós realizamos esses transplantes, que foi um transplante de fígado numa criança que apresentava hepatite fulminante, né, não teria tempo de esperar um novo órgão, e 2 crianças que aguardavam um rim. A gente sabe que para crianças é muito mais difícil a doação, né? Então, mais importante ainda, nós não desperdiçarmos nesse momento essa possibilidade de doação que ocorreu dentro do hospital, como eu falei anteriormente. Conversar justamente com o senhor e perguntar, porque o transplante de crianças, ele todos são, né? Mas o de crianças é extremamente complexo, porque o órgão tem que ser, logicamente, de uma outra criança justamente pelo tamanho, né? Então isso gera uma complexidade maior, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Especialmente os transplantes de fígado, é muito difícil a gente conseguir um doador compatível pelo tamanho, não é, dessas crianças. Então, muitas vezes, nós temos um serviço aqui na Santa Casa que é referência nesses transplantes, que faz transplantes de fígado intervivos. A gente tira uma pequena parte do fígado de um doador aparentado, normalmente o pai ou a mãe, e coloca essa pequena parte na criança, porque senão demora-se muito tempo até ter doadores infantis. Então, por esse motivo que tu enfatizasse, realmente é extremamente importante, são transplantes muito mais complicados sob o ponto de vista técnico, pelo tamanho dos vasos, das artérias, das veias. Isso faz com que, quando ocorra uma situação como essa, da possibilidade de um transplante com doador falecido, a gente vá em frente e tente, de qualquer forma, realizar esses procedimentos. Fantástico, né? A gente não pode deixar de enfatizar, doutor Calil, a questão a Santa Casa também, além de realizar propriamente ditos esses procedimentos, ela é uma fonte de pesquisa e de formação de profissionais, também muitas vezes pioneiros desses tipos de procedimentos, né, para o mundo inteiro, né, doutor? É um legado que esses médicos deixam, o senhor, a sua equipe toda aí, para daqui adiante, né, que se avance nesse tipo de procedimento também, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Nós realizamos, para vocês terem uma ideia, ano passado, mais de 500 transplantes, né? E isso ocorreu exatamente por toda essa experiência, por todas essas inovações que o nosso grupo, tanto do transplante de fígado, como de rim, transplante de pulmão, que a Santa Casa foi pioneira na América Latina, transplante de coração, né? Todos esses grupos, transplante de córnea,
né? Então, todos esses grupos, eles estão realmente numa liderança, não só em termos assistenciais, mas também a nível de pesquisa. Hoje nós temos, assim, inúmeras pesquisas que são geradas lá na nossa instituição. E pacientes que vêm do Brasil inteiro. Ano passado nós tivemos pacientes transplantados na Santa Casa que vieram de todos os estados brasileiros. Isso é um dado bastante interessante. Alguns estados, assim, com mais de uma dezena de pacientes que acabaram vindo para fazer transplantes aqui na Santa Casa. Então, realmente, acho que demonstra a nossa liderança nesse tipo de procedimento aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. Dr. Calil, boa tarde. Melanie aqui falando. Vou pegar esse gancho que o senhor trouxe agora sobre pessoas que vêm de lugares distantes, então, para fazer essa cirurgia. Inclusive, dessas 3 crianças, a gente está vendo aqui que uma veio de São Bento do Sul, em Santa Catarina. Vou pedir para o senhor explicar, então, como funciona essa fila para que as pessoas ficam esperando esse transplante, quais são os critérios, também essa questão da localidade. A lista de transplantes é uma lista nacional, não é? Então, tanto faz aonde a pessoa mora, ela pode entrar na lista de espera em qualquer dos estados do Brasil. E é claro que existem estados que têm um número maior de transplantes, então os pacientes acabam vindo referenciados, especialmente esses transplantes de maior complexidade. Uma vez que o paciente entra na lista de espera, aí existem alguns critérios que são, além, obviamente, da compatibilidade de tamanho, de grupo sanguíneo, existem critérios de gravidade. E aí, através desses critérios de gravidade, os pacientes são priorizados nessa lista de espera. Infelizmente, com essa situação do Covid, o que aconteceu? Muitos pacientes, especialmente pacientes que precisavam transplantes de pulmão, por exemplo, que é o órgão mais acometido pela Covid, acabaram perdendo a possibilidade de serem transplantados. Então, nós tivemos, neste ano, um número muito maior do que a gente normalmente observa de pacientes que acabaram falecendo na lista de espera. Então, esse é um dado bem importante das outras condições que são afetadas por essa doença, né? Não só no transplante, mas também no câncer, doenças vasculares, mas no caso específico que a gente está falando, nos transplantes a gente observou realmente um índice maior de mortalidade na lista de espera desses pacientes. Agora, a entrada do paciente para a realização do transplante é por critério de gravidade. Essa criança, por exemplo, que veio de Santa Catarina, ela tinha um critério de gravidade muito grande, ela tinha o fígado que não estava funcionando de uma forma aguda. Então, ela teria que fazer o transplante num determinado período de tempo. E felizmente apareceu esse órgão para que fosse transplantado. Então, doutor Calil, eu vou pedir então que dados a gente pode trazer a respeito disso, de pessoas que optam então por fazer o transplante. Também vou pedir um reforço do senhor para relembrar essa importância de nós declararmos a doação de órgãos, visto que eu acredito que esses dados ainda precisam melhorar muito. Sem dúvida. Eu acho que esse é um dos fatores mais importantes, assim, de educação da nossa população em termos de doação de órgãos. A gente sempre tem que... E hoje a pessoa manifesta o seu desejo de doação ao falar com os seus familiares, né? Para que quando ocorra essa infelicidade na família, né, de alguma pessoa falecer e ter a possibilidade de doar órgãos, ele já tenha falado abertamente para a sua família, e aí os próprios familiares são aqueles que declaram a vontade de serem doadores. Existem nos hospitais órgãos de procura de órgãos, né? Então existem enfermeiras, existem no hospital pessoas, assistentes sociais, que quando há algum caso de morte encefálica, as pessoas vão atrás e conversam com os familiares, e aí uma vez que eles tenham recebido o sinal de que gostariam de doar durante a sua vida,
normalmente isso é feito de uma forma mais definitiva. Nós estamos ainda muito longe, nós não chegamos nem à metade do número de doadores em países em que a doação é muito mais ampla. Por exemplo, na Espanha, existem mais de 30 doadores por milhão de habitantes. E aqui nós estamos na metade, mais ou menos, disso aí. Então, nós temos muito para crescer e fazer com que esta lista possa diminuir com o passar do tempo, para que a gente não tenha que realizar transplantes, como eu falei antes para vocês, com órgãos de doadores vivos. Nós já estamos também expandindo esse tipo de situação, especialmente no transplante de fígado, para pessoas adultas. Não é? A gente está retirando órgãos de familiares adultos para uma outra pessoa adulta, dependendo do tamanho, para que a gente possa tentar diminuir um pouco essa lista de espera nos transplantes. Costurar então a nossa conversa, eu vou trazer um dado aqui, já que o senhor falou sobre morte encefálica. Então, um dado de 2018 que 43% das famílias, segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a ABTO, recusaram a doação dos órgãos dos seus parentes após esse caso, que é da morte encefálica comprovada. E também diz aqui esse levantamento que a recusa da família é o principal motivo, então, para não acontecer, não necessariamente como está a condição desse órgão. Por isso mesmo é tão importante esse apelo, né, doutor Kalil? A gente viu que só nesse caso 3 vidas puderam ser salvas. Exatamente, Milene. Eu acho que os dados aí, isso é quase metade das pessoas que são contactadas para doar acabam não doando. Por isso, sempre que há uma conversa como essa que nós estamos tendo hoje aqui, chama a atenção de um grupo de pessoas que vão conversar sobre essa possibilidade de doação e acabam, nessas conversas, gerando-se doadores. Infelizmente, ainda no nosso meio, existe essa recusa que é muito importante, né, que chega a quase metade das pessoas. Se a gente considerar esses dados, nós poderíamos estar com dados muito próximos de países em que a doação é muito mais ampla, como eu falei anteriormente, na Espanha, por exemplo, em que um número de doadores é muito maior. Então, a gente tem que continuar enfatizando, porque não adianta a pessoa botar na carteira de identidade sou doador, ou ter alguma carteirinha que diga sou doador, se não falar com a família, porque a família, na hora, é quem vai decidir realmente se esta pessoa pode ou não doar. Então, aí é onde a gente tem que realmente fazer os nossos esforços para que as pessoas possam ter um pouco mais de sensibilidade e poder doar nessa hora. Eu acho que a gente poderia começar campanhas mais efetivas nas próprias escolas, né? Já fazer com que as crianças, desde uma determinada idade, já pudessem conviver com essa ideia de que a doação é algo muito importante, que a gente pode salvar 5, 6 vidas com uma doação, 8 vidas às vezes, e fazer com que essas pessoas realmente tenham uma vida praticamente normal. Então, acho que esse é um dado bastante importante. Acho que a nossa sociedade precisa novamente voltar a se empenhar numa campanha nesse sentido. Importante recado. Eu vou frisar aqui a pauta que nós trouxemos, então, que esses 3 transplantes aconteceram no pior momento da pandemia. Puxando isso como gancho, eu vou perguntar para o senhor, então, o panorama que a Santa Casa está vivendo hoje. Em relação à pandemia, realmente estamos num momento de diminuição dos pacientes que estão nos leitos clínicos, né? Uma diminuição de internação de pacientes COVID bem considerável, uma diminuição dos atendimentos na emergência. Nós tivemos momentos em que as emergências tiveram que ficar fechadas pela quantidade de pacientes que estavam chegando, mas ainda temos uma sobrecarga nos leitos de UTI. E é exatamente esta sobrecarga, Milene, que faz com que as outras doenças, e aí incluindo-se o transplante, acabem sendo prejudicadas, porque
nós tivemos que transformar muitos leitos em leitos de UTI. Nós temos 124 leitos de UTI para a Covid na instituição e ficamos com 42 para não Covid. Esses 42 não estão sendo suficientes para toda essa demanda. Hoje esses leitos estão sempre lotados. Então, porque são pacientes, os de Covid, que permanecem muito tempo nas unidades de tratamento intensivo. Então, só quando esses pacientes começarem a sair, isso às vezes demora 2, 3, 4 semanas, é que nós vamos poder ter uma chance de volta à normalidade no tratamento dessas outras doenças. Mas, realmente, a gente observa uma diminuição, o que é um dado positivo, tanto nos níveis de internação, de emergência, de número de exames positivos, não é? Dos PCR. Então, aparentemente, nós estamos entrando numa fase mais positiva. Apenas as UTIs que ainda continuam sobrecarregadas. Que notícia ótima, doutor Antônio Calil. Só para a gente encerrar, doutor Calil, para o pessoal de casa, eu acho importante informar a questão do, que eu acho fantástico também, a questão do financiamento, né, desses procedimentos realizados pela Santa Casa. O senhor explicar a questão SUS, a questão convênios. Como é que funcionam na Santa Casa, doutor? Obrigado pela oportunidade. Isso é muito importante, né? A maioria, quase a totalidade desses transplantes, por exemplo, são realizados pelo SUS. E na Santa Casa, de todos os procedimentos realizados, 70% são para o Sistema Único de Saúde. 30% da instituição possui leitos privados, exames privados ou de convênios, que são utilizados para dar sustentabilidade a esses pacientes do Sistema Único de Saúde. Porque o que acontece? A gente utiliza a mesma tecnologia em ambas as áreas, né? Tanto no SUS como nos particulares e convênios. E isso faz com que a gente tenha um déficit, normalmente anual, de mais de 130 milhões com o SUS. Então, nós usamos, na verdade, este valor que entra de privados e de convênios para sustentar o SUS com a mesma qualidade dos demais pacientes. E, é claro, os investimentos acabam vindo, então, já que normalmente não sobra para investimento, acabam vindo através de doações. Existem muitas famílias, e agora, durante a pandemia, a gente teve uma solidariedade impressionante, mas já antes disso, nós tínhamos muitas famílias, muitas empresas que acabavam doando para que a gente pudesse fazer os investimentos em tecnologias, né? A gente sabe que a tecnologia na medicina é algo que está sempre mudando e com coisas que são realmente muito caras. Então, nós temos conseguido doações muito importantes. A última agora é de um robô de última geração que foi doado no valor de mais de 15 milhões para a nossa instituição. Então, é através do tratamento de pacientes que têm possibilidade ou de convênios ou possibilidade financeira, que a gente acaba sustentando o nosso Sistema Único de Saúde na Santa Casa. Fantástico. Acho que é um modelo... Fantástico. É um modelo raro, né? Um modelo raro. Ficou abismado, assim, olhando. Eu acho é um motivo de muito orgulho aqui para os gaúchos, doutor. É fantástico mesmo, viu? Gosto sempre de levar informação para a população para que isso seja sempre ressaltado. É um motivo de orgulho esse sistema da nossa Santa Casa aqui. Doutor Antônio Calil, muito obrigado, viu, pela participação, pelo seu tempo. Parabéns, né, doutor, pelo seu trabalho de coração, da sua equipe toda aí, de todos os profissionais envolvidos na Santa Casa. Nesse momento, então, mais do que nunca difícil, tá bom, doutor? E a gente fica aqui à disposição para o que for necessário, tá bom? Muito obrigado e vocês também podem contar conosco lá na Santa Casa. É um prazer sempre falar com vocês. Uma boa tarde. Boa tarde. Tá aí, então, fantástico esse sistema da Santa Casa. Fantástico!